Zaidan, Cássio Marques está há horas. Aliás, a presidente da Comissão de Constituição e Justiça disse que Cássio Marques teria que suar para passar pela comissão. E aí um ouvinte mandou aqui perguntando se o ar-condicionado da sala estaria quebrado para que ele suasse a ponto de sofrer com o embate. Teve sofrimento para o Cássio Marques, Zaidan? Não, o sofrimento é ouvir uma pergunta de 10 minutos, né? Isso realmente faz o cara suar, porque, não é uma pergunta, né? Ele chega a pensar primeiro... se vale a pena passar o resto da vida no STF depois de tanto desafio assim, ter que ouvir esse pessoal indagando tanto? Porque os senadores têm direito lá na comissão, aquela pergunta... E eles fazem, claro, um discurso, né? E aí vem uma pergunta. Então, primeiro eles fazem um discurso, elogiam ou criticam e assim por diante. Ele foi o primeiro a falar, citou Deus, trecho da Bíblia e respondeu perguntas sobre aborto, lava-jato e também sobre o currículo, né? Até sobre a história das lagostas. Por quê? Não é que falaram, você vai comer lagosta, não é isso. É que ele foi questionado sobre uma decisão que, como desembargador do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, Brasília, Distrito Federal, liberou no ano passado a realização pelo STF de uma licitação para a compra de refeições para eventos institucionais. Bom, na verdade, uma juíza havia tomado uma decisão suspendendo a licitação, determinando a suspensão da licitação. E aí, o argumento que ele usou foi o seguinte, não cabe a ela tomar essa decisão. Não cabe a ela. Perfeito. Essa é uma coisa que talvez teria de chegar ao próprio Supremo para dizer se uma juíza de primeira instância pode ou não tomar esse tipo de decisão, suspendendo uma licitação no Supremo. Isso é uma coisa. Só que ele foi além e disse, olha, isso aí é para cerimônia oficial, não é para almoço dos ministros, não é para lanche dos ministros, né? Não que o almoço, quando eles lá estão, ou o lanche da tarde, seja fraco, né? Uhum. Obviamente não é. E ele falou sobre aborto e, resumindo, ele disse que considera a atual legislação boa. Ele falou que analisa com muita razoabilidade. Ele quer dizer que gosta da atual legislação. Ele disse que, no seu lado pessoal, é um defensor do direito à vida e diz ter razões pessoais para isso, questões familiares, pessoais, experiências que ele viveu. Então, a formação dele é sempre em defesa do direito à vida, disse o Cássio Marques. Sobre a Lava Jato, ele afirmou que não tem nada contra a operação em si e nada contra qualquer operação de combate à corrupção. E qualquer outra operação, e lembrou que essa tem a participação do Ministério Público, do Poder Judiciário e da Polícia Judiciária. O que acontece, diz ele, pode acontecer em qualquer operação, em qualquer decisão, em qualquer esfera, se houver determinado ato ou conduta, seja da autoridade policial, seja de algum membro do Ministério Público ou de algum membro do Poder Judiciário, um juiz, essas correções podem ser feitas nessas operações. Prisão em segunda instância. Ele defendeu que a regra, mesmo se obrigatória, não deve ser aplicada de forma automática e que cabe ao judiciário decidir em cada caso quando é necessária a prisão. Mas é assim, quando o Supremo aprovou a possibilidade de prisão depois de condenação em segunda instância, na verdade era uma autorização e não uma ordem para que sempre, depois de condenação em segunda instância, o juiz determinasse a prisão do condenado. Não. Nunca foi assim. Havia uma autorização que foi retirada depois naquela outra votação, quando o Gilmar Mendes mudou o seu voto. O desembargador comparou o caso do que ele chamou de um pai de família que se envolve numa briga de bar e de um traficante criminoso habitual que, disse Marques, não deveriam ter tratamento semelhante sobre a prisão em segunda instância. E ele afirmou ser um juiz de perfil garantista. Esse troço que inventaram aqui de garantistas e punitivistas, né? É uma abstração, uma viagem. Mas ele disse que o garantismo não é sinônimo de leniência no combate à corrupção. Absolutamente. Diz que o garantismo judicial, no qual ele se diz enquadrado, é tão somente dar ao cidadão brasileiro, seja quem for, a garantia
de que ele percorrerá o devido processo legal e terá legítima defesa. Bom, se isso é ser garantista, então todos devem ser, né? Porque ninguém espera que alguém tenha de passar por um processo sem direito à defesa, sem o devido processo legal, não é? Mas não é isso que é usado na hora dessas diferenciações entre punitivistas e garantistas, não é? No próprio Supremo, essa visão de que há punitivistas e garantistas. E é uma visão rastaquera, não é? Não é por aí. Agora, garantir o devido processo legal e o direito à defesa é obrigação de qualquer juiz, inclusive no Supremo. E falou do currículo, diz que as críticas foram causadas por incompreensão das regras educacionais europeias, afirmou que as universidades de Salamanca e Messina permitem cursar simultaneamente cursos de doutorado e pós-doutorado. Eu acho que o que não foi explicado aqui, Ronald, é a história da Universidade de La Coruña dizer que não tem aquele curso. Não é? Sim. A questão é de raiz aí, né? Simplesmente não ter o curso, não é nem de como foi feito. Não é nem de que título deve ser conferido a quem cursou aquilo, mas ela diz que não existe o curso, né? Enfim, aguardemos agora, a coisa é lenta mesmo, porque as perguntas são longas, muita gente faz discurso, mas acho que resolve o assunto ainda hoje, Ronald. Eles fizeram uma pausa, Zaidan, acabaram fazendo uma pausa, que também definitivamente ninguém é de ferro, né? Uma epopeia dessa para essa sabatina. Ele já está de volta, tomaram um café, tomaram uma água e já estão de volta para seguir a sabatina, mas como você disse... Você sabe a informação de quantos já perguntaram? Ô Zaidan, eu confesso a você que eu estava fazendo essa conta, mas eu perdi a conta, porque só que enquanto eu estava aqui foram 5. Enquanto eu estava aqui, porque eu estou acompanhando pela TV Senado, né? Mas não sei dizer para você exatamente quantos foram até agora. É porque essa suspensão por 5 minutos e tal. Enfim, aguardemos, né? Mas a dúvida é se vão conseguir levar hoje para o plenário, né, Ronald? Exatamente. E seria no afogadilho, né? Porque não tem... Claro. Com a extensão dessa reunião, dá a impressão que seria um exagero tentar concluir isso ainda hoje, né? Não é uma sangria, né? Não há uma sangria. Agora, uma coisa que você falou logo na abertura, Zaidan, é que já tem a certeza de que ele participará da questão da suspeição de Sérgio Moro, né? O Gilmar Mendes disse isso aqui no programa do Milton. Ele participou 2 vezes do programa, 2 domingos seguidos. Foi na primeira participação e essa pergunta foi feita ao ministro e ele disse que sim, que o julgamento sobre a suspeição ou não de Sérgio Moro será já com 5 ministros na segunda turma, ou seja, já com o sucessor do Celso de Mello. Agora, desde que o Cássio Marques seja aprovado, né? Porque senão vai demorar muito mais, uma nova indicação e tal. Mas se o Cássio Marques for aprovado, o Gilmar acredita que ele participará da decisão, Ronald. Ô Zaidan, dentro do que você ouviu, do que ele disse sobre Lava Jato, esse é um tema que mexe com os ânimos de todos os lados. Você sentiu alguma tendência do futuro integrante do Supremo? Não, ele se mostrou muito bem preparado, ele tinha certeza que a pergunta seria feita. Nós até dissemos ontem aqui que alguns senadores que apoiam abertamente a indicação se reuniram com ele, disseram, vão perguntar isso, aquilo e tal. E sobre Lava Jato, ele foi com um discurso que foi inodoro, insípido. Ele disse, olha, eu não tenho nada contra nenhuma operação, desde que a lei seja respeitada. Quando não for respeitada, o próprio judiciário toma uma decisão. Enfim, ele não mencionou, ele não fez juízo de valor nenhum a respeito da Lava Jato. Nenhum, absolutamente nenhum.